mas a gente vai deixar gravado aqui, então acho que é legal a gente começar, Sandra, para poder dar conta do nosso tempo, e quem não estiver aqui vai poder assistir, né? Então, agradeço muito. Ô, Lourdes, sim. Lourdes, eu vou ter que sair às 8, tá? Tá, mas ótimo, vai dar para a gente trabalhar bastante coisa até às 8. Eu também. Tá bom, então vamos lá. Para vocês que estão aqui, para outras pessoas que vão assistir depois, é importante a gente dizer que hoje estamos começando um grupo de estudo do livro inabalável de Wangari Maathai, né? E é um presente, é uma oferta, é um presente para todos que quiserem se juntar a nós nesse projeto que convencionamos chamar de A Paz é Verde. E isso também é da Wangari. Essa frase e o entendimento de que uma sociedade, quando ela está em paz, é porque ela tem floresta em pé. E se ela tem floresta em pé, né, ela tem desenvolvimento. Né? Se ela tem uma floresta em pé, ela tem condições de sustentar também as relações democráticas. Né? E ela também vai entendendo que se você tem floresta em pé, você tem desenvolvimento, tem democracia, e se você tem democracia, você tem paz. Ela fala que essas coisas só acontecem juntas. Né? Então, o projeto A Paz é Verde é um convite para toda a sociedade, para todas as organizações sociais que se importam com a questão ambiental, né, que queira compor com a gente no sentido de plantar. Né, de plantar, a gente quer repor todas as perdas verdes que a gente teve nos últimos... Enfim, todas as perdas verdes, principalmente nos últimos anos, e a gente quer fazer também uma lembrança de que a cada plantio a gente também pode lembrar das perdas que nós tivemos de vidas nesse período de Covid. Então, plantar árvore, plantar semente, plantar floresta, plantar parque, plantar bosque, né? Plantar jardim, plantar, né? Também anima o caminho de plantar ideias, de plantar pensamentos, de plantar esperança, de plantar colaboração, de plantar amizade, de plantar tudo que é possível ser fertilizado quando nós estamos em comunhão. Né? Então, a Paz é Verde é um movimento que começa a partir do grupo de estudo desse livro, que a gente quis sair desse lugar de assistir o que a gente não quer ver, para agir, para atuar. Né? Então, é um movimento que começa em meio à pandemia, e como todo movimento, é sempre um movimento de amigos, é um amigo que chama outro amigo, que chama outro amigo, que chama outro amigo, porque no amigo você confia. Né? E rede se começa sempre assim, a gente chamando as pessoas que acreditam na gente. Né? Então, esse convite, e a gente vai permanecer com essa conversa e com essa ideia, mantendo esse convite vivo, mas uma forma de sustentar, né, plantio de ideias e plantio de árvores é estudando. Então, a gente quer oferecer essa oportunidade de estudo aqui nesse espaço, às quintas-feiras, num período de 1h30, e também ouvir e saber de o que as pessoas estão fazendo, né, para potencializar esse tipo de ideia. Né, Lourdes, e também assim, quando você diz que onde você planta o verde, você planta a paz, você planta a democracia e a esperança,
e a própria vida, né, tem um aspecto disso também, que é o plantar o conhecimento, né? Plantar e disseminar o conhecimento. E essa é uma experiência concreta que a gente já vem tendo, formando essa rede de pessoas envolvidas com o projeto A Paz é Verde, né? Que esse projeto já começou, né? Já plantamos, vários grupos já plantaram, né? E uma experiência muito gratificante e muito potente é quando na rede você tem pessoas que trazem o seu talento, trazem o seu saber, trazem a sua experiência e compartilha, né? Então, eu acho que essa é mais boa. Nossa, que estranho ficar falando com as imagens das pessoas. Ai, gente. Mas é isso. Sabe que depois desses anos todos, essa é a primeira vez que isso acontece? De repente eu estou falando e as pessoas somem e ficam as fotos, né? E tal. É muito esquisito. Desculpa. Não, imagina. Só estou compartilhando uma coisa que todo mundo, de um jeito ou de outro, vive. Não estou. Isso faz parte, a gente entra, a gente sai, às vezes cai, né? Sandra, lembra que a gente está, além do plantio, a gente quer fazer outras ações também, a gente quer fazer curso, a gente quer fazer outros grupos de estudo em outros lugares, a gente quer fazer livro, a gente quer fazer coisas que animem essa ideia desse movimento, né? E também eu penso que a arte é uma contribuição interessante. Eu quero abrir esse encontro, Sandra, hoje, com um pequeno poema do Celso de Alencar. Celso de Alencar é um escritor muito sensível, do Pará, e ele tem um livro que chama-se Obsceno. E eu vou falar o poema número 6, que diz assim: inclinando-me sobre a árvore assassinada e fria, beijei-lhe a extremidade mais larga. E ainda que não a envolvesse totalmente, apertei-a longamente, como se abraçasse minha mãe, ainda viva. Desesperado por ter encontrado no chão uma árvore morta, busquei socorro na primeira porta, mas foi em vão, pois a mulher que eu via não tinha os olhos, e o homem carregava na perna uma gangrena. Voltei ao local do pesadelo e avistei 8 homens junto a uma carroça de muitas rodas, medindo com estranha fita métrica toda a extensão da árvore morta. E antes que eu lhes perguntasse o que faziam, furiosos, criticaram com longos serrotes nas mãos a minha presença. Esse é o Celso de Alencar. Uau! Quero saudar o Celso, pedir licença a ele para dizer esse poema hoje, aqui na presença, antes que a gente pudesse abrir o nosso livro de Wangari Maathai, né? O convite é também que, para cada pessoa que for participar, compre esse livro na internet, é baratinho, vamos lá, e abrir o livro. E eu queria chamar a atenção para como a Wangari começa esse livro. Como ela começa a escrever esse livro, eu nunca vi igual. Nunca. Eu nunca vi em nenhum outro livro a sensibilidade do agradecimento. E ela abre esse livro agradecendo
Primeiro ela diz assim, 60 anos, né? Escrever essas memórias significa olhar para 60 anos de história, quando ela senta para escrever esse livro. E aí, o primeiro agradecimento que ela faz é aos pais dela. Ela agradece os pais e ela diz assim, porque eles foram os que seguraram a minha mão no começo da vida. Foram eles que me ensinaram o que era certo e o que era errado. Então, em primeiro lugar, eu agradeço aos meus pais. Depois ela agradece todos os professores que ensinaram a ela coisas pelo caminho. Todos eles. Em especial as freiras. E as freiras foram já no começo, né? Na primeira escola que ela vai, são as freiras. E depois nos Estados Unidos, quando ela vai fazer a faculdade, ela também estuda e trabalha com freiras, né? E depois ela agradece, em especial um professor que foi responsável por ela ter se tornado uma cientista. Sabe aquele professor, aquele professor que te pega na mão e vê que você pode e te ajuda a chegar onde você precisa chegar? Ela agradece essa pessoa. E a todas as pessoas que eu encontrei uma vez na vida. Uma. Mas que mesmo assim, elas deixaram pegadas no meu caminho. E aí ela segue, escreve 4 páginas para continuar agradecendo. E aí ela diz também, eu sou especialmente grata às pessoas que me ajudaram a escrever esse livro, a produzir esse livro. E aí ela segue falando da importância desse livro, das pessoas que se ofereceram. Foram duas pessoas que se ofereceram, vamos escrever a sua história. E ela disse, não, eu estou ocupada. Eles, não, vamos escrever a sua história. Vamos escrever. E ajudaram ela a escrever essa história, né? Bem-vinda, Malu. E aí ela segue agradecendo aos agentes, aos editores, a todos aqueles que tiveram diretamente o empenho de reunir as informações para ela colocar nesse livro, para ajudar a buscar as informações. E também a equipe e os membros do Movimento Cinturão Verde. Gente, sabe o que é isso? A equipe do Movimento Cinturão Verde? Isso significa milhares de pessoas que fizeram junto com ela. E ela agradece em especial as mulheres que acreditaram e seguiram com ela plantando. E aí ela disse, eu não posso citar o nome de todas, mas mesmo aquelas mais longínquas que ajudaram a fazer o movimento Cinturão Verde acontecer, que um parente possa levar o livro e cada pessoa que, quando lê, se sentir incluído nesse agradecimento, se reconheça, porque é sincero esse agradecimento das pessoas que passaram. E ela segue agradecendo as contribuições de pessoas que ajudaram ela a formar a compreensão dela sobre a questão do meio ambiente. Todos os teóricos, todas as pessoas que ela leu, que ela conviveu e que ajudou a fazer esse estofo, né? E das pessoas que tiveram lado a lado com ela no movimento Cinturão Verde. Lado a lado. Aquelas pessoas do dia a dia, né, que acreditaram. E ela agradece também o apoio dos amigos. Apoio.
né? Apoio dos nossos muitos amigos mundo afora, agradecendo a rede internacional, as pessoas que deram apoio em todos os sentidos. A Tangara fez uma rede muito grande de amigos para seguir, né? Ela também agradece o período que ela ficou na Alemanha, ela fez doutorado lá. Ela agradece as duas universidades, a forma com que ela foi recebida lá. Na verdade, eu estou contando um pouco disso, porque para quem vai assistir ainda não começou a ler o livro, que comece pelo agradecimento, porque é emocionante ver uma mulher que já viveu mais de 60 anos de vida, olhar para a sua trajetória com gratidão às pessoas que ajudaram e as oportunidades que ela teve de vida para poder chegar onde ela chegou. E ela segue agradecendo todos os prêmios que ganhou, todos, desde o menorzinho ao grande prêmio Nobel da Paz em 2004. E é interessante porque ter recebido o prêmio Nobel da Paz em 2004, não só ela ganha o prêmio, mas a África ganha o prêmio, né? Por ela ser a primeira mulher africana a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Ela coloca o Quênia num outro patamar, né, de notícia, de olhar para o Quênia. Ela agradece aos amigos velhos e aos amigos novos. Ela agradece, olha a humildade dessa mulher, e como dá para entender como ela construiu essa rede internacional, porque uma passagem dela pelo Japão, ela se apropria, ela conhece um conceito que se chama Motanai, que é um conceito que diz da necessidade de reutilizar, de reduzir e reciclar. E ela agrega mais uma coisa a esses três, dizendo de não desperdiçar, do não desperdício, né? E ela vai incorporando essas coisas que ela vai aprendendo em outras culturas, como presentes, como coisas que vai ajudando, né? E aí ela tem uma coisa que essa eu vou ler. Ela diz assim: essa jornada não teria acontecido sem o espírito, a coragem e a dedicação das pessoas, especialmente os milhares de mulheres que acreditaram em mim e começaram a plantar árvores junto comigo no Quênia. Foram as mulheres que acreditaram e que plantaram árvores, né? E aí ela diz um pouco mais adiante que bem sei que não posso agradecer a todas as pessoas nominalmente. No entanto, espero que sempre um deles, ou um de seus parentes, possa pegar o livro e se reconhecer com a história e aceite toda a minha gratidão pela fé que tiveram, em nossa visão de uma sociedade verde, justa e democrática. E aí, para finalizar, ela volta novamente para dizer: agradeço aos meus pais, especialmente ao meu irmão mais velho. Esse irmão mais velho foi muito importante e determinante para que ela começasse os estudos na vida, né? Agradece aos filhos que tiveram com ela no caminho.
E ela diz, todo o trabalho que fiz e continuo a fazer pelo Quênia, pelo meio ambiente e pela paz, foi e continua a ser feito por eles e o será pelas gerações que virão a seguir, os filhos. E ela finaliza dizendo, quando a estrada faz uma curva e não tem ideia de onde ela vai dar, eu penso neles e adquiro coragem para seguir adiante. Mesmo que o caminho que tenho pela frente seja ainda desconhecido. Eles são a minha esperança e me dão um sentido de imortalidade. Esse é o agradecimento. Eu passo a palavra, mas eu queria trazer um pouco, mesmo para quem não tem livro em mãos, a sequência desses agradecimentos, né? Eu estou, nesse momento, vivendo uma experiência acadêmica, e eu falei, uau, eu gostaria de ter essa condição de agradecer dessa maneira todas as pessoas em caminho. Estou passando a palavra para a gente comentar um pouco esse começo de livro. Passo aí, Sandra. Olha, você sabe que quando você vai lendo, né, assim, passo a passo os agradecimentos que são emocionantes, assim como é emocionante todo o livro, né, toda a experiência, mas é como se tivesse aqui um resumo, um esqueleto, um cerne do percurso que ela fez com as relações, ou como ela fez essa conexão, né, que vai desde das figuras da infância, da família, até as instituições, as organizações, a universidade, mas através das pessoas. É muito bonito ver isso, né? Ela também fala dos jornalistas, enfim, ela vai falando de todo mundo que fez parte do caminho dela e com quem ela se compôs, ela foi se relacionando, ela foi se articulando, ela foi inspirando, foi sendo inspirada, né? E esse destaque para as mulheres e tal, né? Falei, nossa, eu não tinha me dado conta disso, sabe, Lourdes, de que nesses agradecimentos está o coração dela, né? Mas também está a estratégia dela, a estratégia magnífica que foi se conectar, entrar em rede, agir junto, fazer junto, aprender e ensinar, né? Assim, então, isso um pouco, de fato, é uma antecipação do processo todo, né? Mas de um ponto de vista dos vínculos que me encanta muito, assim. É muito bom poder ver isso já anunciado nas primeiras páginas, assim, nas primeiras páginas, né? É muito, eu gostei, eu achei inspirado esse teu começo, sabe, assim, muito... E chama atenção, né, Sandra, e a Lourdes até mencionou, ela é uma acadêmica, ela é uma pesquisadora, é uma pessoa ligada à universidade. E, pelo jeito, a gente não conhece, né, o cenário, mas com certeza não é muito diferente do nosso cenário na época ou de agora, dentro da academia, dentro da universidade, que é muito mais formal, né, onde muitas vezes os afetos, eles são suprimidos ou abafados, e ela já, também nisso, ela inova, com certeza, bem o que você falou, Sandra, ela vai colocando o coração, vai dando o caminho dela, né, a verdade dela, né, construída com, né, toda a rede, com as comunidades, mas a verdade que ela, a gente só fica imaginando, eu fico imaginando quantos desafios ela superou. Né? Óbvio, a gente sabe pelo livro muitos dos desafios, mas esses internos, né? Não aqueles básicos que a gente sabe que tem,
né, os externos todos, mas esses que você tem que superar para colocar a sua verdade, que talvez seja, acho que o primeiro passo a vencer, até nas pessoas que a gente vai trabalhar com a história de vida dela, né? Qual é a nossa verdade? Acho que procurar isso, né? Qual é a real essência de cada um, né? Tirando todas essas perfumarias todas que vão acontecendo pelo caminho. Então, realmente é um início muito bonito. Vale muito a pena, sim, começar por aí. E acho que também no trabalho do grupo de estudo, a ideia é a gente também buscar, talvez, né? Não sei, uma ideia para nós aqui agora. A gente trazer os agradecimentos das pessoas que estão fazendo, né? Nesse momento. Porque acho que é uma coisa que a gente esquece, né? Muito de fazer, muitas vezes passa batido. Assim como quando a gente vai se apresentar, né? A gente não apresenta coisas que às vezes não são acadêmicas, né? Na apresentação do fórum que eu mandei, para ser o fórum de junho, aí eu fiquei muito na dúvida, sabe? Mas aí eu coloquei meus filhos e meus netos no final, né? Porque assim, eu tenho, né? A gente tem toda uma produção, todo um trabalho, mas talvez a minha melhor produção, né, que sejam eles, né? O melhor trabalho, o trabalho mais, né, forte, né, que vale a pena na vida, além de todo o trabalho dos encontros e tal, mas eles têm uma participação importante, e é importante que ela cita, né, ela coloca, né, ela coloca fortemente esse lado, né, de mãe, de mulher. Acho que é bom, eu acho que é um bom começo para começar a trabalhar assim. Nossa, Malu, acho muito, muito boa essa ideia e da gente começar, né, Lourdes? Tem uma pessoa aqui para a gente agradecer, né? Que é a Mônica Rosales, né? Mônica, Exatamente. queremos agradecer você aqui no grupo publicamente pelo apoio. A Mônica, na hora que a gente estava assim, nossa, temos tanta coisa para fazer, né? Assim, temos vários caminhos para percorrer, mas como? Como que nós vamos fazer isso? A gente precisa de um apoio financeiro, né? Senão a gente não sai do lugar, né? Assim, e estava um impasse, porque como é que nós vamos fazer isso? E a Mônica foi decisiva, porque ela foi tão generosa, ela apostou na gente, ela se dispôs a ajudar a gente a dar um primeiro passo, né? E isso foi totalmente decisivo, assim, antes e depois, né, Mônica? Quero que você saiba disso, assim, né? Que você já sabe, mas eu estou dizendo aqui para a gente compartilhar o quanto que a Mônica é um pouco essa mãe, assim, sabe? Essa raiz que chega e fala, vai, vamos, vai nascer, né? Acho que ela fez parte do nosso nascimento nesse sentido, para o mundo, né? Assim, Sim, com certeza, com certeza. Foi muito, muito, muito valioso esse gesto que você fez, Mônica, e que a gente várias queremos vezes já agradecer. agradeceu você, mas você é a primeira vez que você está aqui junto para ouvir o nosso agradecimento. Não, vocês já me agradeceram. Eu acho que o importante é a semeadura. Foi só um espaço para fazer. E aí o resto tem que aguar, né? E vocês estão aguando. Estamos aguando. Estamos nessa agora. Mas é interessante lembrar dessa questão do agradecimento na vida, né? A possibilidade da gratidão, né? De poder experimentar a gratidão, né? Acho que ela faz de um jeito belíssimo isso. Fiquei muito emocionada de reler essa parte do agradecimento. Nunca tinha visto desse jeito, com essa verdade, sabe? Com essa verdade.
né? Não é apenas palavras, mas você vê ali que tem, né? Agradecer aos pais, né? E a mãe, né? Que ensinou coisas, né? Que quando eu não sabia nada ainda, né? E os professores, e aí vai, aí vai, aí vai, né? E você vê a verdade nesse caminho, né? Então, gratidão, na verdade, a todos que estão aqui, que faz isso acontecer. Gratidão a todos que vão vir ainda, né? Colocar a sua verdade, a sua contribuição de algum modo, né? E é desse jeito que começa o primeiro capítulo, que eu acho que a gente tem 20 minutos para as 8 horas, a gente podia levantar algumas coisas que tem no primeiro capítulo, que chama-se O Começo. O próximo encontro a gente retoma o primeiro capítulo para poder incluir mais pessoas, mas talvez fosse interessante a gente levantar. Eu escolhi uma coisa que eu gostaria de contar desse primeiro capítulo para quem ainda não tem o livro em mãos, né? Primeiro que ela se apresenta como né, que ela vem de uma família onde ela tem são 6 irmãos, e ela é a primeira mulher desses 6 irmãos. Ela nasceu no dia 1º de abril de 1940, no Quênia. E meus avós e meus pais também nasceram nessa região, próxima da cidade de Nyeri, capital da província, ao pé da cordilheira Aberdare, onde fica o Monte Quênia. O Monte Quênia é a segunda maior montanha no Quênia. Então, tudo que é feito no cotidiano é voltado para a montanha. Vou fazer uma casa voltada para a montanha, vou fazer uma plantação voltada para a montanha. E onde vou fazer uma reza voltado para a montanha, né? E tem um parque, o maior parque de conservação, né, natural é o Aberdare, né? Uhum. Que fica nessa região e nessa montanha também, assim. Então... E aí, olha que interessante, esse é o primeiro parágrafo que ela já fala desse Monte Quênia. No segundo parágrafo, ela diz: e a minha mãe estava preparada para me dar a luz. Né? E ela diz: meus pais, quem eram meus pais? Camponeses, membros da comunidade Kikuya, os Kikuyos. Né? O Quênia, ela contando aqui, são 42 grupos étnicos. O da Wangari Maathai é Kikuyu. Eu, quando estiver no Quênia, vou fazer questão de ir nessa localidade, porque eu acho que é de lá que tem alguma coisa aqui no meu DNA. Eu vou atrás desse Kikuyu aí, me identifico. E ela faz um relato, no primeiro capítulo, de como, quando um bebê, ela diz assim, quando um bebê vinha se juntar à comunidade, realizava-se um belo e prático ritual, que apresentava à criança a terra dos seus ancestrais e preservava um mundo de abundância e riqueza que brotava daquele solo. Logo após o nascimento da criança, algumas mulheres que tinham auxiliado no parto iam para suas terras e colhiam um cacho de banana bem carregado, verde e intacto. Se as bananas tivessem amadurecido e os pássaros tivessem bicado, as mulheres teriam que procurar outro cacho. O fato do cacho estar intacto expressava a integridade e o vigor. Qualidades que a comunidade tanto preservava. E junto com as bananas, as mulheres teriam que trazer também batata doce. As mulheres deveriam também, para colher cana-de-açúcar. Então, banana, batata doce,
cana-de-açúcar. Como preparação para o parto, a futura mãe já teria engordado um cordeiro, que dormia e comia dentro de casa. Enquanto as mulheres reuniam as comidas rituais, o pai da criança sacrificava o cordeiro, assava um pedaço da sua carne. As bananas, as batatas e também a cana de açúcar, a mãe deveria mastigar pequenos pedaços. E cada um desses alimentos alternadamente. E depois, pôr um pouco do suco, na boquinha da criança, desses alimentos. Foi essa a minha primeira refeição. Antes mesmo de mamar. Engoli suco de banana verde, de cana-de-açúcar arroxeada, de batata doce e de um cordeiro cevado. Tudo produzido pela terra da região. E aí ela conclui dizendo: sou tão filha do chão que eu nasci, quanto do meu pai e da minha mãe. Isso já dá uma reflexão de horas de cultura e de ancestralidade, né? Eu quis trazer esse pedaço, porque é da onde eu venho, da onde eu nasci, da onde eu saio, onde eu chego, dentro de que cultura. É isso que me dá identidade, né? Essa narrativa, para mim, é muito forte nesse capítulo. E tem outras coisas que eu deixo para que vocês comentem, que outras coisas querem trazer desse capítulo, ou comentar essa parte, enfim, à vontade. Joana, fica à vontade para interromper, porque aqui é do gente que gosta de falar bastante. Estou passando a palavra. Tem uma coisa aqui só, esse Monte Quênia, que era conhecido como Quirinhaga, não sei como se fala isso, mas o significado dessa palavra é o lugar da resplandecência. Eu achei tão significativo, né? Quando você diz que todo mundo se dirige para a montanha, né? Para esse lugar que se ergue para o céu e, ao mesmo tempo, essa reverência para a terra, né? Assim, e para os frutos da terra, né? Num primeiro momento, eu acho chocante, assim, falando, como assim? Como assim você vai tomar suco de banana verde antes de tomar o leite da sua mãe, né? Assim, como várias coisas que são muito diferentes, né? Do jeito como a gente, com a nossa educação aqui, né? Da colonização europeia, né? Assim, é muito diferente. E o quanto que a gente perdeu o pé do ritual, né? O quanto que a gente ficou distante, foi distanciando do ritual, de nascer, de morrer, de viver, né? Os rituais foram sendo retirados, né? Olhar para a montanha, né? Olhar para o dia, né? Olhar para você está integrado ali na natureza, né? Eu acho que ela traz ajuda a lembrar disso, né? Qual é o ritual que nós mantemos ao nascer? E aí, gente, além de tudo, tem uma sabedoria biológica que tem a ver, acho que, com a resistência dessa população naquele ambiente, que a gente percebe, quer dizer, pensei agora, nessa leitura, não tinha pensado isso antes, que a hora que você mistura a saliva da mãe com esses alimentos, ela está passando
a energia do alimento, porque na realidade é como um pássaro, né? Ela está passando, é muito mastigado, tem consciência que não vai dar um pedaço, é mais o sumo, né? Junto com as bactérias do trato digestivo, que já vão dar uma resistência, né? Porque dizem que uma das coisas mais, inclusive a criança que nasce com cesariana, né? Hoje em dia, ela tem um déficit de resistência, porque ela não completou aquele processo de passar pelo canal vaginal. E essa coisa dela, né, entrar em contato com a saliva da mãe, porque a saliva da mãe que vai dando também, existem algumas pesquisas disso, que mostram que não se chama mais de flora, biocenose, né, intestinal, que é importantíssima para a saúde, é compartilhada na família, e com certeza o bebê e a mãe. Né? Mas nesse momento é muito mais rápido, né? É muita sabedoria, né? É o ritual, é a cultura e tem uma sabedoria da sobrevivência, que é lindo. E lembrando aquilo que a Lourdes falou, eu achei fantástica a história de onde a gente veio, né? Ela falando de onde ela veio, a Lourdes falando de si, eu lembrei o Ayrton Krenak, há uns 30 anos atrás, né, lá na época da Eco 92, por aí, eu vi uma palestra dele, então ele já tinha essa força que ele tem hoje, ele se afastou um pouco, né, no tempo, que continuou com o trabalho dele, mas ele se afastou desse nosso mundo, né, mas ele era uma pessoa muito forte nessa época também, e ele falou uma coisa interessantíssima, que assim, falava-se na época, eu não lembro qual era o nome, se era criança de rua ou criança abandonada, acho que ainda era criança abandonada, o nome que se usava para a criança, né, que não tinha os pais cuidando, as crianças que moravam na rua, ou crianças que não tinham esse cuidado todo. E aí ele falou uma coisa que até hoje marcou muito, me chocou na época, ficou forte, e me marcou muito, que era, na minha tribo, na minha nação, não existe criança abandonada, porque essa criança, ela sabe de onde veio, ela sabe para onde ela está, e ela sabe para onde ela vai. Então, não existe ninguém abandonado. Não existe uma criança, né, que a gente ainda tratava a criança assim, né, totalmente fora de qualquer aspecto de comunidade. Né, até hoje é isso, mas era muito pior. Né, e achei muito chocante. E, com certeza, a cultura que ela traz, essa cultura, né, de saber onde você está, né, de receber, né, no sumo da saliva da mãe, toda a história, talvez toda a epigenética, aí vem a minha coisa da genética, né, porque a epigenética mostra, vem a minha geneticista, que não está enterrada, mas está lá um pouco, que a epigenética mostra que a história dos nossos ancestrais não afetou o nosso DNA, mas afetou nossos genes no controle gênico. Né? Então, é incrível. Aquilo que eles passaram alterou, né, a forma pela ação do gene, não o gene em si, mas a ação do gene, o qual gene está ativado. Então, com certeza, a gente tem essa história dentro da gente. Né? Eu acho que é fundamental. Esse livro é muito bom para a gente, né? Porque a gente vai seguindo alguém que já tem isso mais próximo do que a gente, né? Que nasceu, né, no outro mundo. Né? E ela mesmo coloca, né, que ela eu acho interessante uma parte, mas acho que a gente também vai falar isso mais da semana que vem, né, na próximo encontro, que a história que ela nasceu num momento de transformação, né, num momento de quebra, né, do antigo para o novo, né, as nomenclaturas que os europeus deram, né, mudando os nomes, que ela aprendia na escola o nome europeu e aprendia com a comunidade o nome, né, ancestral. Mas o fantástico é que ela conseguiu não brigar com isso, também isso é fantástico. Ela conseguiu assimilar e não brigar. Tanto que a coisa não foi nem abandonar o que já sabia. Ela incorpora isso, o que vai aprendendo no caminho, sem abandonar, esquecer ou rejeitar
a língua materna, porque ela continua falando Kikuyu, né, e outras línguas africanas, ela continua se norteando pela cultura, né, essa que tira da profundeza da terra o alimento, que tira a raiz, né? Se oferecer raiz para uma criança ao nascer, raiz, olha de onde você sai da terra. Então, tem uma simbologia aí fantástica, né? Você oferecer raiz para alguém que está chegando ao mundo. Você está apresentando essa criança ao mundo, a tudo que é ancestral, sobretudo a terra. Lourdes, agora você estava falando, eu pensei, eu lembrei. Desculpe, Sandra. Não fala. A raiz, a batata doce é tudo doce, para começar, né? O sabor que não agrida tanto a criança, imagina. A batata doce é a raiz, a cana é o caule e a banana é o fruto, né? Então, ela é o todo, né? É sistêmico até nisso, né? É o todo. E também apresentar a comunidade da vida, né? Eu não sei se vocês assistiram um filme que chama Bebês. Vocês viram? Você viu, Juliana? Você viu? Esse filme, assim, é muito interessante, porque, né, você observar a vida do bebê de 0 anos até 1 ano, né? E eu lembrei desse sentimento de ficar chocada, porque, assim, os bebês africanos, gente, assim, eles deitam e rolam no chão, sabe? E se embolam com os animais, sabe? E você fala, nossa, mas não vai ficar doente essa criatura? Eu lembrei dessa história, sabe? Porque tá ali, sabe, lambendo o chão, tá lambendo o chão, várias vezes, assim, né? E tá fazendo aquela, sabe, aquela amizade, sabe? Amizade com a terra, com o ambiente, com a comunidade da vida. Ele realmente, o bebê, já desde o 1º ano, ele faz parte da comunidade da vida, ele é íntimo, faz intimidade mesmo com a, né? Tanto do peito da mãe, quanto com o chão, quanto com os bichos, e quando ele se levanta e anda, ele é um rei, mas ele é um rei, ele anda com um brilho, com uma resplandecência, como diz aqui sobre o Monte Quênia lá, que você fala, nossa, mas que ser humano forte, que ser humano confiante, que criança, sabe, que criança plena, né, assim. Eu fiquei muito, me admirou muito, sabe, ver esse jeito é muito diferente do europeu. Nossa, do europeu, então, nem pensa, né? Muito diferente, não estou dizendo, sei lá, não estou querendo aqui dizer que um é melhor que o outro, mas esse jeito africano de apresentar o mundo para o bebê, assim, é de uma... Eu acho que tem muito a ver com essa coisa do pertencer à comunidade da vida. E isso tem muito a ver com o processo de paz. Tem muito a ver com a paz, com essa presença, essa consciência de que nós estamos todos interligados e nós todos pertencemos à comunidade da vida. Eu não sou tão diferente, tão mais assim do que todos os outros meus irmãos vivos, né? E isso se repete na hora que a Wangari, ela não se entrega para a polarização do conflito, ela não polariza. Ela está ali, né? E ela não é que ela também assim simplesmente vai juntando as partes assim aleatoriamente, mas ela vai construindo um caminho de articular, né? Articular o que
o que está fora, o que está dentro, o que, né, eventualmente invadiu, ou pertence ou não pertence, ela vai articulando. Ela vai articulando e vai fazendo esse caminho, é um caminho de paz mesmo, porque é diálogo, é conversa, é articulação, é formação de rede e ação, né? Ação. Eu acho que você faz aí uma síntese muito interessante, porque é disso que se trata, de como fazer tudo isso, né, dentro dessa proposta de paz, né? Ela vai ensinando como é essa cultura de paz ativa, né? Eu proponho que a gente continue essa conversa no próximo encontro. E aí talvez a gente pudesse escolher alguns pontos que a gente queira levantar, e aí a gente pode fazer leitura mesmo de alguns trechos, porque enquanto as pessoas não têm o livro ainda, e convido a todos a convidarem outros participantes para essa conversa, para a gente ter mais gente com quem refletir essa belíssima história inspiradora de Wangari Maathai. Né? Se vocês concordam, acho que a gente podia finalizar e voltamos para o próximo encontro do mesmo jeito, lá no link do Movimento A Paz é Verde. Pode ser? Perfeito, concordo. Maravilha. Muito obrigada. Gratidão imensa por vir. Muito obrigada. Muito obrigada. Também. Vamos comprar o livro agora. Eu também. Você quer que leia já o primeiro capítulo, alguma coisa assim, não? Isso, o primeiro capítulo. Tem muita coisa legal. bonita no primeiro capítulo já. Tá legal. Tá bem. Vamos fazer uma viagem à África. Opa. Beleza. Muito lindo. Um beijo, queridas. Tchau. Beijos. Tchau, obrigada por virem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada Tchau. a você. Obrigada por virem. Muito Tchau. obrigada. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Até a próxima.